versículo 24, para a nossa meditação. Na quarta-feira passada nós falamos sobre a oração do Senhor. É uma oração modelo para todos os cristãos. E hoje nós iremos falar sobre o verdadeiro tesouro. Diz assim o texto: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, muito obrigado a Deus pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Que a Tua palavra possa nos orientar sobre as riquezas e o nosso relacionamento com as posses, com os bens, com as propriedades, com o dinheiro. Essa é a nossa oração. E que o Senhor possa nos mostrar o verdadeiro tesouro da nossa vida. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A ambição nos fascina fortemente. Há uma música popular que diz que dinheiro na mão é vendaval. Vendaval que pode tirar o sono, destruir a saúde, demolir a paz, detonar relacionamentos, dividir famílias e gerar guerras entre as nações. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia é um exemplo desta guerra insana por causa de poder, de glória e riquezas. Em outras palavras, por causa do vil metal, o dinheiro, muitos matam, roubam, mentem, fazem planos, sacrificam a vida. A nossa sociedade é louca por dinheiro e por aquilo que o dinheiro pode adquirir. Nós somos uma sociedade consumista. Alguém disse que nós compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar quem a gente nem conhece. O materialismo envenena a nossa alma. Por isso a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há uma frase sábia que diz: o dinheiro é excelente como escravo, mas é péssimo como patrão. Porque o dinheiro nem tudo compra. Compra a cama, mas não compra o sono. Compra o remédio, mas não compra a saúde. Compra o alimento, mas não compra o apetite. Compra o prazer, mas não compra a felicidade. Atrai os amigos, mas não compra a amizade. Compra o caixão bonito, mas não compra a vida eterna, a salvação. O que Jesus nos está ensinando quando disse para não ajuntarmos tesouro aqui na terra? Como assim? É pecado? É pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. A Bíblia diz que Abraão era um homem rico e Abraão foi chamado amigo de Deus. O rico Zaqueu, após a sua conversão, ele foi considerado digno de ser chamado filho de Abraão. O rico José de Arimateia foi um seguidor do Senhor e até cedeu por um tempo a tumba para que Jesus fosse sepultado na sua tumba em Jerusalém. Segundo, é errado armazenar para fazer provisão para as necessidades
físicas futuras. É errado acumular para poder garantir uma provisão futura? Não. Deus não condenou José por aconselhar Faraó a armazenar os grãos para o uso futuro. Foram 7 anos de farturas, 7 anos de escassez, 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, 7 anos de espigas cheias, mas 7 anos de espigas mirradas. E Deus deu a sabedoria para que José orientasse Faraó a acumular, a juntar, a armazenar em celeiros grãos para que pudesse prover para o futuro, nos 7 anos de escassez. O dinheiro, meus irmãos, pode ser uma grande bênção, se ele não for um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar um fim. Para impedir uma família que venha a ser um fardo para outros, para socorrer os necessitados, para promover a causa do Evangelho, tanto na pátria como no estrangeiro. Nós sustentamos os missionários e os missionários, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, com dinheiro. Dinheiro é uma bênção. A Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo, mas o problema é a ganância, a avareza, a idolatria, o amor ao dinheiro. Então, a grande ideia dessa passagem é que o nosso coração deve estar no verdadeiro tesouro. Vamos dizer isso? Que o nosso coração deve estar no verdadeiro tesouro. E aqui, Jesus nos ensina, em primeiro lugar, que devemos acumular bens no céu e não na terra, porque os bens da terra são perecíveis. O texto diz assim no versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. A ferrugem os corroem. Em outras palavras, os bens materiais são transitórios. Eles se consomem. O dinheiro pela desvalorização monetária. Vocês se lembram, né? Num tempo, bem pouco tempo atrás, alguns anos, eu era ainda adolescente, né? A gente ia comprar no supermercado e vinha o funcionário do supermercado marcando, porque a inflação chegou a 100% ao mês. Então, um dinheiro que você tinha R$1.000, né, ele desvalorizava rapidamente. E era aquele bolo de dinheiro que você tinha que carregar, porque o dinheiro não tinha valor. E ele se corrói pela desvalorização monetária. Os bens materiais, como o carro, por exemplo, têm o seu desgaste natural. Na agência, por exemplo, ele vale R$50.000, mas na porta da agência, ele vale 45 mil. As roupas estragam, os animais, né, ou melhor, os alimentos mofam, estragam, apodrecem. Por exemplo, a traça corrói o vestido, a roupa, as nossas vestes. Quem já teve que a traça corroeu a sua veste no guarda-roupa? A traça corrói. As roupas se desgastam, ainda mais com a máquina de lavar, gasta mais rápido ainda. Então as roupas se desgastam. Tudo nesta vida é perecível. Além disso, temos a violência exterior, os ladrões escavam e roubam. Quem já teve um bem aqui, você foi furtado de um bem? Ninguém teve um bem furtado? Eu já tive 2 bicicletas novas, né? Não era velha não, pastor. Eu ganhei uma do meu pai e da minha mãe. A mãe estava nos Estados Unidos, mandou o dinheiro, eu comprei uma bicicleta novinha, Caloi, né? Com aquela barra, chamada barra Caloi, tinha até um assento almofadado na frente para carregar o passageiro da frente. Mas 2 bicicletas novas foram embora, mesmo com cadeado, todas 2 trancadas. E aqui nós podemos perceber, vocês se lembram, há pouco tempo atrás, não tão muito tempo, né, 2005, uma quadrilha que assaltou o banco em Fortaleza, Ceará, fazendo um túnel longo para entrar no Banco Central. Já pensou assaltar o Banco Central? Não é para qualquer um. O túnel tinha iluminação, o túnel tinha ar para levar ar
dentro ali para eles, o túnel era todo madeirado, e as pessoas ali trabalhando para poder acessar o banco. E eles conseguiram? Conseguiram. Roubaram 164 milhões de reais naquela época, pastor Rui. É dinheiro de arrastar de enxada. Mais de 3 mil quilos de dinheiro. Eles conseguiram levar. E desapareceram com esse dinheiro. Então nós podemos perceber a ganância humana. Nós não temos segurança plena, meus irmãos. As casas têm muros altos, cercas elétricas, os carros têm alarmes e seguro, tudo isso para proteger a propriedade e ter mais segurança na posse das coisas. Mas os ladrões são terríveis. Eles continuam roubando carros, bens das casas, assaltando na porta dos bancos, aquilo que nós chamamos da saidinha de bancos. Os bens terrenos, meus irmãos, não são seguros, nem nos bancos. Podemos ter o confisco dos bens por meio dos governos autoritários e arbitrários. Algumas pessoas morreram. Lembram de 1990? Quando o Collor assumiu, o que ele fez? Confiscou a poupança. Ninguém podia movimentar mais do que 50, não sei qual dinheiro daquele tempo, se era cruzado novo, se era real. Eu sei que não podia movimentar um certo valor. E era 50. Não sei qual o nome do dinheiro naquele tempo. Mas ele confiscou a poupança. Teve um homem que vendeu uma fazenda e colocou o dinheiro para dobrar o dinheiro mensalmente, juro 100%, e ele ficou tão louco que ele suicidou-se. Porque não podia mais movimentar o seu dinheiro. Jesus nos mostra, meus irmãos, com essas palavras, que os bens materiais são transitórios. Mas os bens celestiais são bens incorruptíveis. A vida eterna em Cristo Jesus, a herança incorruptível, a paz eterna, a alegria que ninguém pode nos tirar. A aliança com Deus é chamada uma aliança eterna, um amor que jamais nos separaremos dele. A Bíblia diz que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos o pão da vida, nós temos a água da vida, nós temos o perdão eterno, a salvação eterna, e nós temos a promessa de uma cidade incorruptível, a santa cidade, a nova Jerusalém que vai descer do céu. E nessa não tem maldição, não tem contaminação, não tem ladrão, não tem desvio de dinheiro, não tem mensalão, não tem petrolão, não tem nenhuma coisa que possa agredir nessa cidade. É para essa cidade, meus irmãos, que nós iremos. Essa cidade que foi aguardada por Abraão, e essa cidade que Jesus foi preparar para nós, e que Ele vai trazê-la quando vier para buscar o seu povo. A santa cidade, a nova Jerusalém, que vai descer do céu para a nova terra. Louvado seja Deus. Por isso Jesus disse, meus irmãos, tudo aqui é perecível, mas nós temos uma garantia eterna. A cidade eterna, a paz eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, Jesus nos ensina que nós devemos acumular bens no céu e não na terra, porque os bens da terra não podem ser levados daqui. Ninguém leva um centavo desta vida. Jó disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Deus te gerou ali no ventre da sua mãe com um óvulo espermatozoide, te fez, te chamou à existência. Você nasceu sem roupa, nu, pelado, e vai voltar nu, sem nada. Nós não levaremos nada desta vida. O salmista, falando a respeito da riqueza do rico, diz, em morrendo nada levará consigo, a sua glória não acompanhará. E Paulo chega a dizer, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Os antigos reis, né? O que eles faziam? Quando eles morriam,
Eles depositavam a sua riqueza, as suas joias, as suas pratas, o seu dinheiro no túmulo, no seu mausoléu. Porque eles pensavam o seguinte: eu morri, mas na outra vida eu vou ter essas riquezas do outro lado. Então, sepultem comigo a minha riqueza. Lê do engano. Todos os pertences devem ser retidos ao lado da sepultura. Ninguém leva nada desta vida. Isso, meus irmãos, era verdadeiro para os nossos primeiros pais. Adão e Eva vieram para o mundo sem nada. E eles partiram do mundo sem nada. Sabe o que Deus disse para Adão? Tu és pó, e ao pó tornarás. Não há gaveta em caixão. Todos nós aqui já fomos num velório. Ninguém puxou uma gaveta no caixão ali, porque não tem. Nós morreremos e os bens ficam. Nós não somos dono de nada. O que nós somos então, pastor? Nós somos apenas administradores. Nós somos apenas mordomos. A casa que você tem é de Deus. O dinheiro que você tem é de Deus. A vida que você tem é de Deus. Os filhos que você tem é de Deus. A família que você tem é de Deus. Tudo é de Deus, você é apenas um administrador. E nós devemos usar os bens desta terra para a glória de Deus. A Bíblia diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O problema, meus irmãos, não é possuirmos o dinheiro. O problema é o dinheiro nos possuir. Esse é o problema. E é por isso que nós devemos saber que nós somos apenas mordomos. E que nesta vida nós somos transitórios, nós somos peregrinos, nós estamos apenas numa peregrinação. Nós estamos aqui de passagem. Mas em terceiro lugar, Jesus nos ensina que devemos acumular bens no céu e não na terra, porque o coração acompanha o tesouro. Veja o que diz o verso 21. Diz assim: porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos dizer isso comigo? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O salmista Davi diz o seguinte: se as nossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não é pecado prosperar, não é pecado ser rico. O pecado é colocar o coração na prosperidade, o coração no sucesso, o coração no dinheiro. Se Jó tivesse o coração posto no dinheiro, ele teria dado cabo da sua vida. Porque ele perdeu toda a sua riqueza. Ele perdeu os seus 10 filhos. Ele perdeu os seus amigos, porque os amigos foram embora por causa da situação que ele estava vivendo, porque ele perdeu até mesmo a sua saúde. Se o seu coração estivesse na riqueza, na prosperidade, no sucesso, ele teria se suicidado. Pois ele perdeu tudo de uma vez, bens e filhos. No entanto, ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O jovem rico, meus irmãos, se retirou, porque o seu coração estava nas riquezas. O Senhor Jesus diz: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades, de muitos bens, e ele se retirou da presença do Senhor Jesus triste, porque ele não abriu mão da riqueza para ter Jesus o maior tesouro na sua vida. O coração segue o tesouro, como o ferro segue o ímã, o girassol, o sol. Onde estiver o teu tesouro, ali estarão o seu valor e a sua estima, o seu amor e a sua afeição. Jesus deve ser o nosso maior tesouro. Se Ele for o nosso maior tesouro, o nosso coração será totalmente inclinado para Ele. Porque a verdadeira necessidade do coração humano não é de ouro, mas é de Deus.
Jesus é o verdadeiro tesouro da alma. E todo aquele que vai a Deus por meio de Jesus, ele encontra significado, ele encontra alegria, ele encontra paz, ele encontra satisfação para viver. Porque ninguém é feliz sem Cristo. Ele pode ser rico, ele pode ter juventude, ele pode ter sabedoria, ele pode ter sucesso. Mas sem Cristo ninguém é feliz. Ninguém tem satisfação. Ninguém tem sentido para a vida. Como dizem os filósofos existencialistas, a vida é um absurdo encaçapado dentro do absurdo. Porque a vida sem Deus não tem sentido. Jesus é o verdadeiro sentido da vida. Jesus é o verdadeiro tesouro para a alma. Só Ele pode preencher o vazio do coração humano. Mas em quarto lugar, meus irmãos, Jesus nos ensina que nós devemos ter cuidado com os nossos olhos. Nós devemos cuidar da nossa cosmovisão. Nós devemos olhar não com a visão desfocada. Nós não devemos olhar em todas as direções. Nós devemos focar naquilo que é certo, naquilo que é correto. E a Bíblia chega a dizer, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Depois de falar da armadilha, da cobiça, do amor ao dinheiro, Jesus fala do cuidado que nós devemos ter com os nossos olhos. Pois o desejo das riquezas entra pelos olhos. Pelos olhos. É popular, por exemplo, o olho grande, né? Fulano de tal tem um olho gordo, né? Porque o olhão assim, olho gordo. Os olhos do crente devem ser bons. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O desejo de comer do fruto proibido entrou pelos olhos. A Bíblia diz que Eva, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. A cobiça entrou no coração dela pelos olhos. Davi, meus irmãos, passeando no terraço do seu palácio, ele começou a desejar Batseba a partir do instante em que a viu banhando-se. A cobiça da carne entrou no coração de Davi pelos olhos. Precisamos tomar cuidado com a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos na tela do computador, a cobiça dos olhos na tela do seu celular, a cobiça dos olhos na tela também da sua televisão, a cobiça dos olhos na vitrine dos shoppings. Quantas pessoas cobiçam e às vezes não têm dinheiro e furtam. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Precisamos tomar então cuidado com a cobiça dos olhos. Vejam bem, Ló, ele viu as campinas do Jordão e foi armando suas tendas para as bandas de Sodoma. E vocês sabem como Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Saiu com a mão na frente e outra atrás. Até sem a mulher ele ficou, porque a mulher estava com seu coração sodomizado, com seu coração lá em Sodoma e Gomorra, e ela olhou para trás, porque o seu coração estava em Sodoma. Só saiu Ló e suas duas filhas, e foram morar numa caverna. E você sabe a história dessa família. As filhas, vendo que não tinha marido ali, embriagaram o pai e tiveram filho do próprio pai. Que tristeza! A vida de Ló, esse ato de olhar para as campinas sem pedir a direção de Deus, foi uma tragédia para a vida dele. A mulher de Potifar viu José era um jovem de boa aparência, e tentou deitar-se com ele, não respeitando o seu pacto conjugal, queria amor e sexo livre com José. Mas José fugiu, e ela o acusou de assédio moral, e por causa disso José ficou preso 2 anos. Acã, gente.
viu uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, escondeu todos esses objetos dentro da sua tenda. E por causa disso, Israel teve uma derrota terrível diante dos seus inimigos. Por causa desse pecado da cobiça no coração de Acã. Cuidado com seus olhos. Faça uma aliança com seus olhos, como fez Jó. Jó fez uma aliança com seus olhos. Ele diz: eu fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Precisamos focar naquilo que é certo, naquilo que é bom, para que a cobiça não possa tomar conta do nosso coração. A igreja de Laodiceia, por exemplo, ela precisava de colírio celestial para ter a visão celestial das coisas de Deus, a visão certa da vida, a cosmovisão correta. E o Senhor disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Nós precisamos do colírio da graça de Deus para enxergar corretamente a vida e não cobiçar as coisas profanas. Por isso nós devemos entender que a cobiça vai entrar no nosso coração através da nossa visão. Devemos cuidar dos nossos olhos, para que o nosso coração não seja encharcado da avareza, da ambição, e que o nosso coração possa desejar o que é correto diante de Deus. Mas finalmente, meus irmãos, Jesus nos ensina que devemos escolher o Senhor a quem serviremos. Veja o que diz o verso 24. Vamos ler? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você não pode falar assim: olha, pastor, olha, de segunda a sexta, né, eu trabalho para Mamon, mas domingo eu sou do Senhor. O texto diz: não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou às riquezas. Jesus nos ensina que é impossível servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque Deus e o dinheiro, meus irmãos, não são retratados como empregadores, mas como senhores de escravos. O senhor de escravos, ele exige lealdade completa, devoção completa. Deus não quer dividir a sua glória com este mundo, e ele exige devoção completa. Ou você adora a Deus ou você não adora a Deus. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. E de igual forma também o dinheiro, ele exige devoção completa. Ou Deus é servido com devoção total, ou não é servido de maneira nenhuma. É impossível servir a dois senhores. Não é aquilo que a pessoa tem dois patrões, dois empregadores, né? Eu trabalho de 7 a meio-dia na empresa X, e de meio-dia até às 7 horas da noite eu trabalho na empresa Y. Não, aqui não é a questão de empregadores, não, é questão de senhores. Quem é o senhor da sua vida? E nós devemos escolher a quem nós serviremos. E aqui nós podemos ver que um senhor pede que a gente ande por fé. O outro pede que andemos por vista. Um senhor clama por humildade. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. O outro infla o nosso orgulho. É ostentação, é a fama, é a glória deste mundo. Um senhor pede que foquemos em coisas eternas. O outro pede que foquemos nas coisas temporais, transitórias desta vida. O coração dos problemas, meus irmãos, não é o dinheiro. O coração dos nossos problemas é o amor ao dinheiro. Lutero diz o seguinte: o Deus de um homem é aquilo que ele ama. Quem você ama?
A Deus como Senhor da sua vida, o seu verdadeiro tesouro, ou Mamon, as coisas desta vida, os tesouros transitórios desta vida. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou Jesus é o nosso Senhor, é o nosso dono, ou o dinheiro. Segundo William Hengs, se alguém ama a Deus, então comprovará isso por meio de uma vida devotada a Ele, colocando tudo, dinheiro, tempo, dons e etc., a seu dispor e servindo. Tem muita gente que não contribui com a igreja, com seus dízimos e ofertas, por causa do coração. É o coração que às vezes ama mais o dinheiro do que a Deus. E é por isso, meus irmãos, que diz uma história chinesa que um cachorro vivia entre dois templos, separado por um rio. E o cachorro, então, quando ouvia uma sineta tocando, ele nadava, atravessava aquele rio para receber uma comida do outro lado do rio. E só que teve um dia que as sinetas dos dois templos tocaram quase ao mesmo tempo. E o cachorro, então, pulou na água e foi nadando, só que no meio do rio ele ouviu a outra sineta. E ele pensou, lá deve estar melhor. Ele voltou a nadar. Só que ele ouviu a outra sineta, começou a ir e voltar. E ele, então, indo e vindo, ele começou a cansar. E ele foi nadando, indo e voltando, ouvindo as duas sinetas do templo, sempre pensando qual que era a melhor comida que ele teria naquele dia. E até que ele cansou tanto que ele morreu afogado. Que nenhum de nós, meus irmãos, fique nadando indeciso entre as sinetas de Deus e as sinetas do mundo, de Mamon. Porque o problema não é ter o dinheiro no bolso, mas ter o dinheiro como dono do nosso coração. O amor ao dinheiro leva o homem à ruína. Querem ver? Ananias e Safira, por exemplo, mentiram com respeito ao valor da oferta dada à igreja e ambos morreram por causa da ganância. Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes, ele foi chamado por Jesus. Judas Iscariotes viu os milagres de Jesus. Judas Iscariotes foi tesoureiro do colégio apostólico. Judas Iscariotes viu Jesus transformar a água em vinho. Judas Iscariotes viu Jesus abrir os olhos aos cegos. Judas Iscariotes viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Judas Iscariotes viu Jesus limpar a pele dos leprosos. Judas Iscariotes viu Jesus fazer o paralítico andar. Judas Iscariotes viu Jesus curar o mudo, o surdo, o cego. Mas no final, Judas Iscariotes traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Depois do remorso, a Bíblia diz que ele tirou a própria vida, ele se enforcou porque ele foi um traidor do Filho de Deus. Demas abandonou o apóstolo Paulo porque amou o presente século. E a Bíblia diz o seguinte, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O avarento é idólatra. Assim como alguns, na sua desobediência, são devotos a São Benedito, a São Tadeu, outros igualmente são desobedientes, são devotos de São Mamon. Mamon, meus irmãos, é o maior senhor de escravos neste mundo. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Em primeiro lugar, investir os nossos recursos para a eternidade. Devemos usar os nossos recursos para promover a causa do Evangelho, socorrer os necessitados. O que significa acumular tesouros no céu? O que significa isso? Significa usar tudo que temos para a glória de Deus. O dinheiro não é nosso, mas do Senhor. O dinheiro também deve ser investido no reino de Deus. No entanto, muitas vezes nós investimos o nosso dinheiro no reino do eu, no reino do mundo e alguns até no reino das trevas. Mas nós devemos saber que tudo que temos e somos pertence ao Senhor e que nós somos apenas mordomos. Vale a pena investir no reino de Deus e que possamos investir os nossos recursos para a eternidade, para a glória de Deus.
Mas vejam bem, como viveremos? Em segundo lugar, amando a Cristo, nosso maior tesouro. A Bíblia diz o seguinte: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia as boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Jesus é a pérola de grande valor, meus irmãos, que vale a pena abrir mão de outras pérolas para ter esta pérola preciosa. Judas traiu Jesus por causa da ganância, do vil metal, trocou o tesouro verdadeiro pelo tesouro terreno. No entanto, Maria amou Jesus e derramou um vaso de alabastro, um vaso preciosíssimo, caríssimo, que valia naquele tempo 300 dias de um trabalhador braçal. E ela pegou todo aquele perfume e derramou sobre a cabeça de Jesus, porque Jesus era o maior tesouro da sua vida. Era o seu Salvador, porque Jesus não a comprou, não foi com ouro nem com prata, mas a comprou com o seu próprio sangue, vertido na cruz do Calvário, e Jesus era o maior tesouro para Maria, por isso ela derramou aquele nardo puro sobre a cabeça de Jesus. Vale a pena, meus irmãos, todo o sacrifício em prol de Jesus. Vale a pena amar Jesus acima de tudo, porque Ele é o nosso maior tesouro. Sirva a Cristo com os seus bens, com a sua vida, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua casa, com o seu carro, com tudo que Deus te deu, porque nós somos apenas mordomos e devemos amar a Cristo acima de tudo, porque Ele é o nosso maior tesouro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?